Iremos brincar um pouco aqui com a aritmética elementar. A gente vai fazer uma demonstração do que, por que um múltiplo, o que faz um número ser divisível por 3. A gente vai fazer essa demonstração e pensar um pouco. Essa demonstração foi vista no livro Fundamentos da Aritmética, do Higino Hugueiros Domingues, no capítulo 2, de número natural, tá? A gente vai mexer com o número natural apenas. Então a gente vai fazer aqui um critério de divisibilidade por 2, certo? E fazer um exercício também da FUVEST de 1977. Certo, a gente tem aqui, nós não vamos demonstrar, mas tem como fazer isso, tem como fazer esse pensamento também. Mas o nosso sistema numérico normal, né, que a gente vê por todos os lados, usa a base 10. Então a gente tem aqui um conjunto M de números, né, que é 0, 1, 2, 3, 4, por assim em diante, aumentando uma unidade até o 9. Então isso aqui são os símbolos que a gente usa para construir os números, os nossos números. E o que seria um sistema numérico posicional? A posição desses algarismos aqui faz diferença para construir o número. O 23 ele é diferente de 32. Então a nossa posição aqui, ela difere um número, né? Então isso aqui seria um sistema numérico posicional. E uma coisa interessante do sistema numérico posicional é que a gente pode escrever um número, qualquer número, seja qualquer base também, tá? Como A0 mais A1B mais A2 B2 e por assim em diante até o AR BR. Então o número pode ser escrito dessa forma aqui, o que não é muito difícil de entender. Por exemplo, claro que esse A0 aqui, né? Então o AI pertence ao M com o I 0, 1, 2, por assim em diante, né? Até o E. Ele pertence ao M, né? Ele vai ser 1, 2, ele vai ser o algarismo do número, certo? Então, por exemplo, 891, o nosso A0, ele começa, então a contagem começa da direita para a esquerda. O nosso A0 está aqui. O nosso A1, ele está aqui. O nosso A2, ele está aqui. Então a gente pode escrever esse número como 1 mais 9 vezes B, né, a base, mais o 8 vezes o B ao quadrado. Esse B aqui seria a nossa base numérica que a gente está usando. Aqui no caso a nossa base é a decimal, B é 10. Portanto esse número pode ser escrito como 1 mais 90 mais 800. O que é claro, né? Isso aqui é claro que a gente pode escrever qualquer número assim. Então 32, por exemplo, pode escrever como 2 mais 30. Isso sempre é válido. Tanto porque, né, a gente tem aqui o algarismo da unidade, o algarismo da dezena, da centena. Então a gente pode escrever isso aqui como soma desses algarismos, certo? Dessas posições aqui. Então onde que a gente quer chegar com isso? Então a gente vai considerar aqui o B igual a 10, que é o sistema numérico de base 10. Nós temos isso daqui, tá? Portanto, nosso número n ele pode ser escrito como A0 mais A1 vezes 10 mais A2 vezes 10 ao quadrado mais o AR vezes 10 elevado a R. Então o número pode ser escrito dessa forma aqui. Isso aqui vai ser interessante porque ele vai nos permitir a fazer o nosso critério de divisibilidade por 3, tá? Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui. Primeira coisa que a gente pode observar aqui vai ser esse 10, tá? Essa base 10 aqui.
Então, quando a gente observa o 10, a gente consegue ver que ele é 3 vezes 3 mais 1, que é 9 mais 1. O 100, ele é 3 vezes 11, né, que dá 30... Opa, desculpa, 11 não. Ele é 33, que eu tava pensando 33, daí eu escrevi ele como produto. Então, é 3 vezes 33 mais 1, que vai dar 99, né? 99 mais 1. Então, qualquer número da base 10, então 10 a R, ele pode ser escrito como um 3, mais, 3 vezes 1 Q aqui, né? Mais 1. Ele sempre dá esse resto 1 aqui. Então, por exemplo, se for ao cubo, né? O Q seria o 333, que daria 999 mais 1. Então ele sempre pode ser escrito dessa forma aqui, tá? A gente tem isso aqui então. Isso é interessante que a gente pode reescrever então esse número n aqui. Esse número n ele pode ser escrito como A0 mais A1. O 10 pode ser escrito como 3 vezes 3 mais 1. O 100, né? Pode ser escrito como 3 vezes 33 mais 1. Mais o AR pode ser escrito como... Aí eu já não sei qual que vai ser o R, né? 3 vezes Q. Vou colocar um Qzinho aqui, um K. Colocar um K. Mais 1. De qualquer forma vai dar um resto 1 aqui. A gente pode fazer isso. Então, lidando com essa coisinha aqui, né? A gente tem A0, mas a gente pode distribuir isso aqui, fazer 3 vezes 3 A1, mais o A1, mais A2, vezes 3 vezes 33, mais o A2, mais, aí o A3 ficaria A3 vezes 3 vezes 333, mais A3, e assim vai até o AR, que vai dar 3K mais AR. Então a gente pode ver aqui, ó, que sempre vai sobrar o quê? Vai sobrar esse algarismo do número sozinho, ó, quando eu escreve ele como potência como múltiplo de 3, né? Esse 10 aqui como múltiplo de 3. Então, ó, fica sempre um algarismo sozinho. Vamos colocar eles todos juntos. A0 mais A1 mais A2 mais até o AR mais... E observe também que todos os números que vier aqui também, claro, não termina no A2, né? Tem o A3, o A4, o A5, e se o R for 10, vai ser o A5, A6, A6, A7, A8, A9 e A10. Vai até o R que você colocar aí. Claro que o R, no caso, ele pertence aos naturais, né? Não tem o A-1 aqui, né? O R é só um índice para identificar, né? De qualquer forma, o índice para identificar o número que vai estar aqui dentro. Como a gente está escolhendo base 10, o AR aqui vai ser um número entre 0 e 9. Mas a gente tem sempre também, ó, um 3 aqui, ó, multiplicando os A2. Então a gente tem um 3 aqui, a gente tem um 3 aqui, a gente tem um 3 aqui. Então teremos como colocar o 3 em evidência aqui, ficando 3A1 mais 33A2, aí o próximo seria 333A3, e aqui K AR, certo? Só para ficar mais bonitinho, a gente pode reescrever tudo isso daqui como um Q. Vou colocar um Q aqui qualquer. Um Q que pertence aos naturais, tá? Isso aqui vai ser um Q. Então nós concluímos que o número n ele pode ser escrito como a soma dos algarismos desse número mais 3Q, certo? E a partir disso daqui, a gente conclui que o número só vai ser divisível por 3
se a soma dos seus algarismos também forem divisível por 3. Já que uma vez que esse Qzinho aqui já é um múltiplo de 3 e logo ele é divisível por 3. Então esse número n vai ter um critério de divisibilidade por 3 se a soma dos seus algarismos, coloquei 2 aqui, né? Por 3, se a soma dos seus algarismos forem divisíveis por 3. A gente conclui isso daqui através dessa forma de escrita aqui de um número. Isso daqui é bem óbvio, né? Eu acho que não tem como demonstrar para qualquer outra base, mas é uma coisa óbvia, é um sistema numérico de posições, então a gente sabe que podemos escrever dessa forma aqui, né? E a partir disso daqui a gente desenvolveu essa ideia, né? A gente só foi trocando aqui esses 10 por uma outra forma de escrita, né? A gente escreveu ele em função do 3 e como o resto vai ser sempre 1, também ajudou nessa construção dessa ideia, né? Então olha que interessante, um número ele vai ser divisível por 3 de forma que a soma dos seus algarismos, se forem divisível por 3, esse número é divisível por 3. Isso é verificado porque a divisão de 10 por 3 sempre dá resto 1. E por causa desse resto aqui, a gente consegue escrever isso de uma forma muito bonita, né? Isso aqui facilita muito a escrita desse número, como múltiplo de 3. Então, isso é muito interessante. Então, por exemplo, digamos que isso daqui seja múltiplo de 3, e ele vale k. Então, se o n é divisível por 3, né? Se 3 divide o n, então o n vai ser escrito como 3k mais 3q. Ele vai ser dessa forma aqui. Então a soma desses algarismos aqui vai ser um múltiplo de 3. Muito interessante. Isso daqui é uma notação, tá? Uma notação de relação. A gente escreve 3 divide o n, e se ele não divide, 3 não divide n. É só uma escrita. E a gente pode resolver um exercício aqui com essa ideia, então. Isso aqui só foi para provar, mas o que tem que ficar é isso aqui, né? Isso aqui a gente entendeu. Mas a construção desse raciocínio é muito útil. E enriquecedor também, né? Tem suas vantagens. Então vamos pegar o exercício aqui, que ele fala para calcular quantos múltiplos de 3 de 4 algarismos distintos podem ser formados com os seguintes números: 2, 3, 4, 6 e 9. Então a gente vai somar aqui, ó, vamos somar os algarismos e ver quais deles vão ser divisíveis por 9. Então pegar 4 algarismos aqui, vai dar uma soma. Depois a gente vai pegar 3 mais 4 mais 6 mais 9, vai dar uma soma. Aí o próximo, 4 mais 6 mais 9 mais 2, vai dar uma soma. 6 mais 9 mais 2 mais 3 vai dar uma outra soma. 9 mais 2 mais 3 mais 4 vai dar uma outra soma, e aqui acabou, né? Que começa a se repetir. Então, esses aqui são as somas de algarismos que a gente consegue ter. O primeiro vai dar, então, 10, 13, 15. 15 é divisível por 9. Então, esse número aqui, ó, 2, 3, 4, 6 é divisível por 9. E todo número que se for reorganizado a partir dele também vai ser divisível por 9. Porque a soma dos algarismos vai ser sempre 15. Aqui vai dar 10, 19, 22. 22 não é divisível por 9. Aqui vai dar 10, mais 9, 19, mais 2, 21. Divisível por 9, por 3, desculpa. Eu tô falando 9, né? Divisível por 3 no caso. 6 mais 9 dá 15. 15 mais 2 dá 17. 17 mais 3 dá 20. Que não é divisível por 9. Por 3 não é divisível por 3. E 9 mais 2 dá 11, mais 3 dá 14, mais 4 dá 18, que é divisível por 3. 6 vezes 3 é 18. Então nós temos 3 formas de escrever aqui esses 4 números, de arranjar ele de forma que seja divisível por 3. Então quantas formas tem como rearranjar esse número aqui? Então 3, 4, 6, para que ele consiga ser divisível por 3.
A gente pode fazer aqui um arranjo simples, né? Então teremos aqui. Então na primeiro número aqui a gente tem 4 algarismos para colocar, no segundo 3, 2 e 1. 12 vezes 2, 24. Então tem 24 formas de arranjar isso aqui. Esse aqui é um pouquinho de combinatória. Acredito que tem formas mais lógicas de pensar, mas a ideia aqui não é isso, né? A ideia era pensar sobre a teoria dos números, né? Então é isso que a gente vai focar. Então tem 24 formas de arranjar isso aqui. Claro que você pode ir tentando aqui, né? Mudando. Então isso aqui pode ser escrito como 3, 2, 4, 6, aí 3, 4, 2, 6, 3, 4, 6, 2. Aí depois você pode começar 3, 2, 4, 6, aí o 3, 2, 4, 6 já tem aqui. Então 3, 2, 3, 4, 6 já tem ali também. Aí 2, 4, 3, 6, 2, 4, 3, 6 já não tem. Então esses dois aqui não são válidos. 2, 4, 6, 3, esse aqui tem, esse aqui não tem. Aí você muda, aí você vai colocando aí, né? Você pode fazer assim na mão, porque não vai dar muitas coisas, né? Então você pode fazer assim. Temos 24 formas de escrever esse número e o mesmo se aplica aos outros dois. Então nós temos 24, mais 24 formas aqui. Então 24 vezes 3, que vai dar 72 formas de escrever esse número aqui, esses números, né? Aqui tem uma vírgulazinha. Então, dado esses 5 números aqui, a gente consegue fazer 72 números de 4 algarismos, que é divisível por 3. Então, essa daqui seria a nossa resposta. E tudo isso aqui seria a nossa ideia, né? Nossa teoria. Bem interessante.